A cafeína está presente de forma natural em mais de 60 espécies de plantas amplamente distribuídas pelas diferentes regiões geográficas do planeta. Sua função no organismo vegetal é atuar como uma espécie de pesticida natural, paralisando e matando determinados insetos que se alimentam da planta. Por isso, elevados níveis de cafeína são encontrados em mudas jovens que ainda estão desenvolvendo folhagens e não possuem proteção mecânica. Altos níveis de cafeína também foram encontrados no solo na terra circunvizinha de mudas e grãos de café. Por essa razão, é que se imagina que a cafeína tem uma função natural como praguicida e inibidor de germinação de sementes de outras mudas de café nas proximidades, possibilitando assim uma maior chance de sobrevivência. Admite-se que o café, tal como se conhece nos dias de hoje, seja originário da Etiópia, tendo se difundido na Península Arábica e daí para o resto do mundo. Entretanto, há uma lenda chinesa que diz que o imperador Shennong descobriu acidentalmente que folhas caídas ao acaso em potes de água fervente davam origem a uma bebida perfumada e revigorante, o chá, sendo esta a bebida mais antiga que contém cafeína. Já o descafeinado foi descoberto na Alemanha em 1903 após investigações que visavam obter um processo que permitisse remover a cafeína sem destruir o verdadeiro sabor do café. Esse processo viria a ser determinante no que diz respeito à produção industrial da cafeína, já que a mesma é um dos produtos obtidos. Algumas das fontes vegetais mais conhecidas são os grãos de café, os grãos de cacau, as folhas de chá verde, as sementes de cola, as sementes de guaraná e a erva mate. A cafeína é um composto natural e orgânico classificado como um alcaloide, ou seja, é uma amina cíclica no qual apresenta nitrogênios em anéis heterocíclicos, tendo na molécula também a presença do grupo funcional amida, que se dá pela combinação de um grupo carbonila C-O ligado a um nitrogênio. Essa molécula, por ser um alcaloide, pertence ao grupo das metilxantinas, que basicamente é um composto orgânico encontrado na urina, em tecidos do corpo e também em algumas ervas. Seus derivados são usados como estimulantes cerebrais ou psicomotores. As metilxantinas mais utilizadas na medicina são a cafeína, presente no café, a teofilina, presente no chá, e a teobromina, presente no cacau. Dentre os 3 derivados da xantina, o que mais estimula o cérebro é a cafeína, pois produz menos diurese que a teobromina e a teofilina, e possui características básicas. Segundo a IUPAC, o nome sistemático da cafeína é 3,7-dihidroxi, 1,3,7-trimetil, 1-H-purina, 2,6-diona, que habitualmente se designa por 1,3,7-trimetilxantina. A fórmula molecular da cafeína é C8H10N4O2 e sua massa é de 198,19 gramas por mol. As diferenças de seus constituintes são de 49,48% de carbono, 5,19% de hidrogênio, 28,85% de azoto, que é o nitrogênio, e 16,48% de oxigênio. A pressão atmosférica apresenta uma temperatura de fusão de 238 graus Celsius. É solúvel em água, aumentando sua solubilidade com o incremento da temperatura. Por exemplo, a 25 graus Celsius é possível dissolver 2,17 gramas de cafeína em 100 ml de água, enquanto que em 100 graus Celsius já é possível solubilizar em igual volume de água 67 gramas do referido composto. A cafeína apresenta-se sob a forma de um pó branco, cristalino e com aspecto brilhante, sem cheiro e com sabor muito amargo. Esse sabor amargo, comum a todos os alcaloides, é característico dos compostos azotos, que contém nitrogênio, encontrado em plantas. A cafeína foi isolada pela primeira vez a partir do café em 1819, pelo químico alemão Fred Leibniz, o qual a designou por café-base, ou base que existe no café.
Pouco tempo depois, em 1821, os químicos franceses Pierre Rubiquet, Pierre Pelletier e Joseph Caventou isolaram o referido composto de forma autônoma. O termo cafeína, designação francesa para a atual cafeína, aparece escrito pela primeira vez no artigo de Pelletier sobre o assunto em causa. Em 1827, Aldrich isolou a teína a partir do chá e até finais do século XIX acreditava-se que a teína era uma substância diferente da cafeína. Foi só no início do século XX, devido aos avanços científicos nos métodos laboratoriais, que Mudler e Kohl-Jobst demonstraram que eram a mesma substância. De fato, mudam as concentrações, mas a cafeína é igual que essa encontra no café ou no chá. Apesar de a cafeína poder ser sintetizada por via laboratorial a partir da dimetilureia e do ácido malônico, esse não é o processo usual para sua produção industrial, dado que a mesma é facilmente obtida com elevado grau de pureza e de forma mais econômica como um subproduto do processo de descafeinação. Existem 3 métodos principais de descafeinação destinados à produção de café descafeinado, como produto principal e de cafeína como subproduto. Na realidade, todos esses métodos se baseiam no processo de extração por solventes, variando apenas o tipo de solvente que é utilizado. Dessa forma, a extração da cafeína pode ser efetuada por recursos a solventes orgânicos, a água ou a dióxido de carbono supercrítico. Até meados dos anos 70, a extração por recursos a solventes orgânicos constituía o único método de descafeinação. Entre os primeiros solventes utilizados destacaram-se, por ordem cronológica, o triclorometano, o benzeno e o tricloroetano, que posteriormente foram abandonados por dissolverem não só a cafeína, como se pretendia, mas também os compostos que lhe conferiam aroma e sabor ao café, além de terem sido reconhecidos como tóxicos, quer para a saúde humana, quer para o meio ambiente. Logo após, o diclorometano passou a ser utilizado devido à sua menor toxicidade e à capacidade de remoção da cafeína sem alterar as principais propriedades organoléticas do café. Porém, evidências posteriores sugeriram que o mesmo poderia ser cancerígeno, quando usado em níveis elevados. Desde 1982 que o acetato de etilo foi aprovado e escolhido como o principal solvente para descafeinação. Este é um componente que existe de forma natural no café e em alguns frutos e que também pode ser produzido industrialmente a partir de derivados do petróleo. O processo de descafeinação por recurso à água baseia-se na variação da solubilidade da cafeína com a temperatura. De uma forma muito resumida, esse processo consiste na imersão dos grãos de café verde em água a uma temperatura muito elevada, o que permite não só a extração da cafeína, mas também dos componentes que conferem aroma e sabor ao café. A posterior passagem desse extrato por carvão ativado possibilita a remoção da cafeína, originando um novo extrato livre. Logo após, os grãos de café sem a cafeína são colocados em agitação no extrato descafeinado ou em água concentrada, em componentes que promovem o aroma e o sabor ao café, permitindo restaurar as características organoléticas iniciais. A pressão e temperatura ambiente, o dióxido de carbono é um gás que se encontra, por exemplo, no ar que respiramos. Porém, com o aumento da pressão, ele pode passar a ser líquido e, por diminuição da temperatura, a ser sólido. Caso se aumente a temperatura e a pressão, ele atinge um novo estado, o de fluido supercrítico, passando a apresentar propriedades tanto de um líquido quanto de um gás. E é precisamente na forma de fluido supercrítico que o dióxido de carbono permite a extração mais seletiva da cafeína, deixando a maior parte dos demais componentes dos grãos de café verde inalterados. Mas como isso acontece? Os grãos de café verde são postos em contato com água pura, de maneira a aumentar a porcentagem de água no seu interior. Dessa forma, ocorre uma expansão de volume, o que permite a abertura dos poros e facilita a extração da cafeína, reduzindo o tempo de extração. Depois,
o dióxido de carbono supercrítico vai entrar em contato com os grãos úmidos, atuando como um solvente apolar e então extraindo todas as moléculas de cafeína. Posteriormente, o dióxido de carbono contendo água e cafeína é separado dos grãos de café descafeinados e colocado em condições normais de pressão e temperatura. Nessas condições, o gás não tem afinidade nem para a água e nem para a cafeína, sendo facilmente reciclado e logo reintroduzido no processo. Finalmente, a solução aquosa de cafeína, depois de concentrada, é vendida principalmente para a indústria dos refrigerantes e farmacêuticos. No organismo, a cafeína atua no sistema nervoso central como um estimulante direto para inibir a ação da adenosina, sendo essa substância um neuroregulador que participa do sistema de freio do cérebro, funcionando como um discreto calmante e que também ajuda a dormir. Com a ingestão da cafeína, os receptores dessa substância confundem as duas, fazendo com que a pessoa fique ativa por mais tempo. O problema é que em algum momento a adenosina vai começar a ganhar e a pessoa terá que tomar cada vez mais café para atender a quantidade de receptores que se multiplica. É possível também que a cafeína estimule a produção cerebral de neurotransmissores, como serotonina, que regula o humor, e a dopamina, responsável pelo prazer, funcionando assim como um leve antidepressivo. Outro efeito também conhecido é causar uma dilatação nos brônquios pulmonares, otimizando assim a capacidade respiratória. A cafeína também consegue diminuir a percepção de cansaço, fazendo com que o corpo demore um pouco mais para atingir a exaustão. A cafeína pode ser excretada pelos rins, porém, entre 1 a 2% da dose ingerida é excretada sem alteração na urina e a maior parte da cafeína é absorvida pelo fígado, se transformando em paraxantina, teobromina e teofilina, em porcentagens diferentes. Do ponto de vista das pessoas que a tomam como suplemento, além de seu efeito energético, também é um grande termogênico, ou seja, pode levar a altos níveis de energia do seu corpo no momento dos exercícios físicos, o que gera um treino mais intensivo, podendo resultar numa maior perda de peso. Ela também pode estimular a lipólise, que basicamente utiliza as células de gordura estocadas no nosso corpo para gerar combustível para a queima durante os momentos em que o nosso corpo necessita de energia extra. Bom, uma das vantagens da cafeína é porque ela possui um efeito estimulante, aumentando nosso estado de alerta. Ela também pode influenciar nosso estado de humor, ajudar a melhorar a memória e a aumentar o desempenho dos atletas e também a melhorar a respiração, asma e alergias. Uma das desvantagens da cafeína é porque ela pode causar nervosismo ou insônia, taquicardia, diurese, náuseas e vômitos, intoxicação e também abstinência e dependência química. A cafeína permanece no organismo de uma pessoa normal de 5 a 6 horas após a ingestão. Porém, em pessoas que fumam, a concentração da cafeína permanece na corrente sanguínea por aproximadamente 2 vezes mais tempo que em não fumantes, o que pode significar de 6 a 10 horas no organismo. A cafeína também pode ser excretada pelo leite materno, pela saliva, bile ou até mesmo no sêmen. Segundo estudos, 10 gramas de cafeína é uma dose letal para o homem. Isso corresponde a 100 xícaras de café, 200 latas de refrigerante, cola e 50 kg de cacau. Observem essa tabela, nela podemos ver onde se pode encontrar a cafeína e suas quantidades em miligrama por mililitro. E aí a gente pode ver que temos como produto o café coado, café expresso, café instantâneo, café descafeinado, chá mate, Coca-Cola, Coca-Cola Light, Pepsi, Pepsi Diet, chocolate. E do outro lado da tabela temos a quantidade de cafeína que encontramos nesse produto. Uma coisa bastante interessante é que por causa da dependência que a cafeína causa, que diversos fabricantes a adicionam em seus produtos, não por apenas visar uma mercadoria estimulante, mas sim pelo aumento das vendas. Os brasileiros consomem diariamente doses superiores a 300 mg de cafeína, deixando-os bastante viciados. Uma coisa interessante também é que a ingestão da cafeína, juntamente com outras drogas, como a nicotina, inibe o efeito da cafeína.
A cafeína ela é considerada uma droga porque é utilizada como estimulante cardíaco e diurético. Além de deixar as pessoas mais eufóricas e causar dependência psicológica e física, age de forma semelhante às anfetaminas e à cocaína, porém com um grau de intensidade bem menor. Uma coisa bastante interessante também é que o fato de tomar uma xícara de café não é viciante, mas quanto mais você consome, mais você vai necessitar conseguir esse efeito energético que se espera da cafeína. Deixar de ingerir cafeína em grandes quantidades pode causar sintomas de abstinência, dor de cabeça e tristeza. Bom, minha gente, a gente tentou o máximo absorver essa pesquisa que a gente fez e passar para vocês. E qualquer dúvida vocês falem com a gente.